Graças, paz, amada igreja, amém? Que manhã bonita na presença de Jesus. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Como é bom estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Eu não sei se você já virou para quem está do seu lado. Fale para a pessoa assim, que bom que você está aqui. Dá um sorriso para ela. Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para o nosso pastor. Pastor, receba o ósculo santo da tua igreja aí. Ele deve estar vendo lá no hospital. Receba um ósculo santo da tua igreja. Essa foi uma semana muito forte. Foi uma semana que fomos muito exigidos no sentido de batalhas espirituais. Mas você venceu e você está aqui, meu irmão, minha irmã. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Nós entendemos que... Obrigada, querida. Nós entendemos que a vida do crente é uma vida em que nós passamos por muitas batalhas, mas nós temos a certeza que somos do time que nunca perde. Ontem os flamenguistas ficaram um pouquinho tristes, meu pastor deve ter ficado bastante feliz, né? Porque... O Flamengo perdeu, tem muitos felizes, mas nós somos um time que nunca perde, amém? E nós louvamos ao Senhor porque Ele tem fortalecido a sua igreja. O Senhor tem falado aos nossos corações. Esse é um ano em que Deus tem dado uma visão para a nossa igreja, buscando a santificação. E esse processo de santificação, eu e você estamos dia a dia nesta caminhada. E eu quero neste momento agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui, servindo ao nome dEle, louvando ao nome dEle, pregando a sua santa palavra. Eu sempre digo que eu tenho muito temor e tremor ao pregar. Eu acho algo de muita responsabilidade trazer o recado de Deus para a igreja. E muitas vezes quando Deus coloca um tema no meu coração, é uma luta, porque às vezes é um tema não tão muito agradável que eu tenho que falar. E é uma luta muito grande porque eu falo, Senhor, eu não queria pregar bem sobre isso, mas o Senhor fala, você vai pregar sobre isso. E eu estou aqui e a minha oração é que o Senhor venha falar aos nossos corações. Só que antes eu queria chamar uma pessoa aqui à frente. Hoje à noite nós vamos ter batismos. E é uma alegria enorme nós termos 6 pessoas se batizando nessa noite. E cada um deles com as suas lutas, cada um deles com as suas guerras, mas eles, para a glória do Senhor, estarão aqui, cumprindo essa ordenança de Jesus. E eu queria chamar agora a Marta para vir aqui à frente. Vem, Marta. A Marta é irmã da Carminha. Isso, vem, minha flor, pega o microfone. A Marta vai subir aqui rapidinho. Amados, a palavra de Deus diz, em Atos capítulo 1, 8, essa não é a palavra, mas diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho. Ainda tem outras pessoas que vão ainda testemunhar em nome de Jesus durante um tempinho. Mas a gente vai ouvir um pouquinho do testemunho da Marta. A Marta, desde quando que a gente começou nossa aula? Dia 3 de novembro. Põe o microfone. Dia 3 de novembro. Deixa eu ligar para isso. 3 de novembro, ela sabe até a data. Eu não lembro, mas ela lembra. 3 de novembro. A Marta quase nunca faltou às aulas da classe de doutrina, da classe de batismos. Porque, irmãos, quando a gente descobre a Jesus, quando a gente encontra Jesus, a gente quer mais se alimentar dele. E a Marta teve um encontro com o Senhor. Eu queria que você pudesse dar seu testemunho, Marta, rapidinho, em poucos minutos, mas eu creio que vai edificar a igreja. Então, Vamos ver o outro, só um instantinho.
Eu mesmo. Conseguiu, Marta, aqui. Ai, bom dia. É um prazer estar na Igreja Batista. Sou de uma família também evangélica. Eu fui criada na Igreja Batista. Só que eu não segui a igreja. Então, deu tudo errado na minha vida. Mas agora, eu achei o lugar certo, a casa de Deus. Então, eu tive um problema... Desculpa, gente. Mas porque foi muito triste para mim. Foi tipo um cativeiro. Eu sofri muito, foi muita dor, muito choro, muita tristeza, muito ódio, muito rancor. Eu procurei a igreja para me salvar. Só vivia chorando. E eu quero parar, mas não consigo. Desculpa, pelo amor de Deus. Isso, um lencinho. Foi muito triste, mas onde eu estava, eu tinha gente que oraram por mim, cuidaram de mim. Era tanta oração, tanto louvor, que me trouxe até aqui. Era aquele povo que sofria junto comigo. Foi Deus que me abençoou ali naquele momento. Deixa eu falar agora. A Marta, ela cresceu num lar cristão, né, sua avó, junto com Carminha, só que a Marta, ela não seguiu os caminhos do Senhor, ela se desviou. A Carminha continuou seguindo o caminho do Senhor, e a Marta se desviou. Só que muitas vezes Deus usa a dor, né, Marta, para que a gente volte para Jesus, né, Marta? Sim. E o que aconteceu, Marta, para que você fosse parar naquele cativeiro, naquele lugar difícil? O que aconteceu? Pastor, eu sou uma pessoa de uma família super honesta, super religiosa, só que acabou eu no trabalho, conheci uma pessoa que a dona da empresa deu para ela administrar a empresa, e a própria proprietária não sabia que a pessoa que ia administrar era uma estelionatária. Ela usou meu nome, ela usou meu CPF, sem minha autorização, sem minha permissão. Eu fui envolvida num processo enorme, que existe crime, existe morte, existe tudo que é de ruim. Como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse com uma pessoa que trabalhou ali 12 horas por dia quase, se dedicava, gastava a manga para trabalhar e ela fazer um negócio desse. Marta. Aí eu fui presa. Eu fiquei 22 dias lá no Bangu, como uma pessoa tivesse feito uma coisa ruim. Isso para mim foi a pior coisa para minha família. O meu marido sofreu, o meu enteado sofreu, a minha irmã sofreu, a minha família toda. Eu chorava igual uma louca. As meninas oravam por mim, diziam: tia, tenha calma que a senhora não fez nada, Marta, a senhora vai sair. Agora você vai contar aquela experiência dentro da cadeia, você ajoelhada sozinha orando. Sim, de tanto eu escutar orações dela, louvor, fiquei de joelho lá na prisão, no chão, eu não dormia no chão. Dizia: meu pai, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? O que foi que eu fiz de ruim? Meu Deus, me perdoe, me dê outro castigo, mas me tire daqui, por favor. Eu não estou aguentando mais, eu tenho um marido, um filho para tomar conta, eles dependem de mim para tudo, meu pai, me ajude, por favor, eu te imploro, eu te peço, por favor. Eu escuto uma voz do meu lado: tenha calma. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, assim: Jesus, só pode ser. Aí meu coração ficou mais calmo. Você pode aplaudir a Jesus, porque Jesus diz: tenha calma. Tenha calma. Ele falou: tenha calma. Aí, isso foi na terça. Quando foi na sexta-feira, o funcionário lá de dentro me chama: Marta Maria, a advogada. Quando eu olho, diz assim: você está solta, a sua soltura chegou. Você pode aplaudir a Jesus. Obrigada, amém. E aí, conte agora no dia 22 de março. Aí, no dia 22 de março, eu tive audiência. Foram horas de sofrimento ali dentro, mas o meu pai estava ali sentado me esperando desde cedo. Eu tenho certeza que eu sentia a presença dele. Quando chegou a minha vez,
a juíza virou e falou assim, era tantos condenados, tantos presos que iam voltando para a prisão, e eu lá sozinha sentada com minha advogada. Eu disse assim, mas eu estou com o advogado dos advogados do meu lado. Cheguei lá, meu advogado lá naquela juíza, e pega aquele papel, aquela caneta, assine no lugar dela, minha saída. Meu pai, eu sei que tu estás aqui presente, tu estás desde cedo me esperando, meu pai. Ficou tudo em silêncio quando eu escuto. A Marta, não, eu sei a causa da Marta, ela não tem problema nenhum, não precisa de testemunha. Aí eu disse, meu pai, tu trouxeste a resposta para mim, eu estava aqui te esperando. E foi a que aconteceu. Você pode glorificar o Senhor. Agora no dia 12/4, eu já recebi a data do habeas corpus para minha libertação, tirar meu nome dessa confusão toda que me arrumaram. Em nome de Jesus, foi tudo já, ele me trouxe a resposta para mim. Até segunda-feira ele trouxe mais resposta que essa data. Marta, e isso eu estou feliz. Marta, o que Jesus trouxe de diferente para você na sua vida? O que você já sentiu de diferença em você? Tudo, pastora. A minha calma em casa, eu era um pouco assim, até mal criada com meu marido, ele não merece, ele é uma pessoa boa. Às vezes eu não tinha paciência, eu estou tendo. Depois que eu entrei aqui na igreja, que eu passei a assistir a classe do batismo, que eu irei me batizar hoje, eu serei muito abençoada. E hoje eu estou mais calma com meu marido, na minha casa, com meu enteado. Eu sempre tive, que eu tenho um carinho enorme por ele, eu nunca maltratei ele. Ele é um menino especial, ele mora no meu coração. Eu terei sempre amor e carinho para ele, porque Jesus vai me dar esse ensinamento. E o Luiz Gustavo, ele tem síndrome de Down, e ele vai se batizar hoje à noite também. Vai sim. Ele compreendeu que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dele. Sim. Não mais outros ídolos, deuses, mas Jesus Cristo morreu na cruz por ele e por você, não é, Marcos? Glória a Deus, sim. Amém. Amém. Glória a Deus, igreja. Muitos oraram. E nós só podemos agradecer a fidelidade de Deus. Eu quero que a pastora me dê uma palavrinha só para me agradecer os irmãos da igreja que abraçaram essa causa, a Elisa, todos vocês que oraram por mim para me sair dessa situação. Eu sei que a igreja, você, pastora, todos os pastores, o pastor Elisé, que Deus dê muita saúde a ele, a família dele, porque ele abraçou essa causa. Muito obrigada. Glória a Deus. Amém, Amém, meu amor. Deus abençoe. Te amo. Esse é o nosso Jesus, que muda qualquer circunstância. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo. Mas antes de eu ir para a mensagem, eu só vou ler um versículo que diz assim no Salmo 93:5, diz: seus testemunhos são muito firmes. A santidade convém à tua casa, Senhor, pelos séculos e para sempre. Os testemunhos do Senhor, a palavra do Senhor, ela é firme. É fidelíssima essa palavra. E a santidade do Senhor convém à casa de Deus. Eu louvo ao Senhor porque esse, irmãos, é mais um testemunho. Tem um outro também da Bianca que é algo tremendo. E a gente um dia vai contar aqui na igreja. Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está fazendo, igreja, Jesus está sarando, Jesus está erguendo. Você pode ver? Você já pode contemplar pelos olhos da fé o que o Senhor vai fazer também na sua casa, na sua família e na sua vida. Você já pode ver aí onde você está, o Senhor já te levantando dessa situação. O Senhor neste tempo está fazendo algo lindo em nosso meio. Amados, sem mais delongas, nós vamos agora para a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículos 30 a 32.
Efésios, capítulo 4, versículos 30 a 32. Acharam? E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, seja uns para os outros, para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós acabamos de ler a tua preciosa palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é cortante e ela é penetrante. Senhor, nós te pedimos nessa hora, nessa manhã, fale conosco, fale ao nosso coração, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa manhã. Pai, no nome de Jesus, visita cada lar, cada casa, cada família, que o teu doce Espírito Santo se agrade de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Havia uma menininha, em torno de 3 a 4 anos, e ela foi caminhar, ela com a sua mamãe, numa manhã de primavera. E essa menina, muito alegre, muito feliz, saiu com alegria a pular, a cantar. Quem conhece as crianças, elas são assim, né? As crianças são muito transparentes, são muito alegres, são únicas, são sinceras. E então naquela manhã de primavera haviam muitas flores, flores lindas, belas. E aquela menininha então pegou uma florzinha. Quem nunca fez isso? Que filho nunca fez isso, né? Pegar as florezinhas. E aquela menininha foi caminhando com aquela florzinha na mão, muito feliz, quando ela avistou uma senhorinha. E ela parou na frente daquela senhorinha e falou para ela: "Para você." Aquela senhora foi para o mesmo andar que a criança, pegou aquela florzinha e falou para aquela menininha: "Muito obrigada, você mudou o meu dia." Nós estamos vivendo tempos em que nós precisamos ajudar as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo em que nós precisamos dar às pessoas mais amor, carinho, atenção, flores. Nós estamos vivendo dias tão áridos, tão secos, que eu louvo a Deus pela Igreja Batista de Laranjeiras. Porque aqui nós amamos a Jesus e nós queremos abraçar e amar o nosso irmão. Somos uma igreja viva do Deus vivo. Somos uma igreja que quer dar flores. Somos uma igreja que quer levantar o caído, o aflito. Precisamos ser uma igreja a cada dia que se pareça com Jesus. O olhar de Jesus é completamente diferente do nosso olhar.
Muitas vezes o nosso olhar nessa sociedade corrompida é um olhar tão egoísta, tão egocêntrico. Mas o olhar de Jesus é para aqueles que estão ao nosso redor. E Deus tem te colocado em algum lugar, e Deus tem te colocado e te plantado em um certo lugar, com um propósito. Você não está naquele trabalho por acaso, você não está naquela vizinhança por acaso, você não está naquela academia por acaso, você não está nessa igreja por acaso. Você está nesse lugar para que você possa ser uma testemunha viva de Jesus. Testemunhando o que Ele tem feito, testemunhando do amor dEle, testemunhando da graça maravilhosa de Jesus. Esse favor imerecido a qual nós não merecíamos, porque o que nós merecíamos era a morte. Mas Jesus se fez maldição por nós. Jesus foi à cruz e assumiu a forma de servo, se esvaziou, para que hoje eu e você tivéssemos vida. E essa vida, meu irmão, que você carrega, essa vida que você tem, não é só para você. É para você abençoar a muitos e muitos e muitos e muitos e muitos. Pequenos gestos podem gerar grandes mudanças. Na verdade, como agimos tem muito a ver com quem nós somos, porque a palavra de Deus diz em Mateus 12:31, porque a boca fala do que está cheio o coração. E eu quero nessa manhã fazer uma pergunta para você, Igreja Batista de Laranjeiras. Nossa Igreja Batista de Laranjeiras. Você tem entristecido ou alegrado as pessoas ao seu redor? O que tem fluído da sua vida? O que tem sido jorrado de você? Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios e rios de águas vivas. Nós nos preocupamos em não entristecer as pessoas, mas é o Espírito de Deus. Nos preocupamos em não entristecer o Espírito Santo de Deus. Gálatas 1:10, o apóstolo Paulo diz, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. O que eu quero te dizer, meu irmão, importa agradar a Deus em primeiro lugar. E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Deus fica triste? Nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Se formos para Gênesis capítulo 1, nós podemos ver que o Senhor, Ele criou todas as coisas. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Essa palavra Elohim, no hebraico, tem a ver com pluralidade. A trindade já estava na criação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles já estavam na criação. Gênesis 1:26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A trindade estava na criação do homem. Mas o homem se afastou de Deus. O homem pecou, conhecemos a história. Mas é interessante que antes, quando nós vemos na criação, diz assim, e viu Deus que era
bom. Que olhar bom é o de Deus. É um olhar de pai. Quem aqui é papai e mamãe aqui? Levanta a mão aí, quem é? Não é por nada não, mas pra gente nosso filho é lindo, né? É lindo. O nosso filho já nos entristeceu? Sim. Malcriaçãozinha, né? Mas a gente deixa de amá-lo? Não. O amor continua muito grande pelo nosso filho. E quando nós vemos na palavra de Deus que o homem cai, o homem peca, o homem então entristece o coração de Deus. O homem então ele é expulso do jardim, começa seus trabalhos manuais com lavoura. A mulher começa então, é aquela que gera Caim, Abel. Eu quero que você abra rapidinho a palavra de Deus em Gênesis 3:7. Uma palavra em que o Senhor deu para Caim. Desculpa, queridos, 4:7. 4:7. A Bíblia diz, amados, que Caim e Abel trouxeram ofertas diante do Senhor. Caim, do fruto da terra, trouxe uma oferta, mas Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura desse, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. E a passo que Caim, da sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. E olha o que Deus fala para Caim. Eu queria que você marcasse isso na sua Bíblia. O Senhor então disse: se procederes bem, não é certo que serás aceito, Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que eu quero dizer para você, amada igreja, que por mais que nós possamos ser uma igreja atuante, por mais que você sirva ao Senhor, eu quero dizer que todo dia o pecado bate à tua porta, para você pensar algo, falar algo, ou julgar alguém, ou então fazer alguma coisa que entristeça o Espírito Santo de Deus. Deus se entristece. E quando nós vamos um pouquinho mais à frente, Gênesis 6:5, abra a sua Bíblia. A história de Noé. Gênesis 6:5 diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isso lhe pesou o coração. Amados, Deus também se entristece. O Espírito Santo se entristece. E na verdade, amados, quando o pecado entra na humanidade, o pecado, o termo grego é amartia, que é errar o alvo. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele pode se entristecer de nós. Amados, a carta aos Efésios, a qual nós lemos, ela é uma epístola da prisão. Paulo estava
preso. Eu não sei você, mas os momentos mais difíceis de batalhas e lutas serão os momentos em que você florescerá de uma forma única na presença de Deus. Foi assim com Paulo. Os escritos, as epístolas, foram escritas no meio de prisão. A carta aos Efésios também, Paulo estava preso em Roma, então é um tratado doutrinário, uma carta que foi circulada pelas igrejas da Ásia Menor. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita com o propósito de fortalecer a fé dos crentes, explicar a natureza e o propósito da igreja, o corpo de Cristo. Essa carta de Paulo supera todas as outras em profundidade e sublimidade doutrinária. Amados, quando nós vamos aqui para exatamente esse texto ao qual nós lemos, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, e nós falamos muito pouco no Espírito Santo. Mas o Espírito Santo foi derramado na igreja, lá em Pentecostes, Atos 2. O Espírito Santo é Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele passa a habitar no crente, no momento da conversão, no momento em que o crente abre o coração para Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em você. Mas será que você e eu, nós nos damos conta dessa habitação em nós? Será que nós realmente valorizamos essa presença do Senhor que habita em você, em mim, em nós? O Espírito Santo é uma pessoa. E como ele é uma pessoa, ele também se entristece. Ele também se alegra, mas ele também se entristece. Amados, o Espírito Santo, ele fala. A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou aos discípulos como uma pessoa. Diz lá a palavra de Deus: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo de Deus fala. O Espírito Santo, ele vai falar muitas vezes ao teu coração. O Espírito Santo, muitas vezes, ele vai falar no teu momento de intimidade com Deus, a sós com Ele, no secreto do teu quarto. E tem uma frase muito interessante, que o C.S. Lewis diz, ele diz o seguinte: Deus está muito mais interessado no que você é no secreto, do que você é na igreja. Aqui a gente põe a roupa de crente, a fala de crente, o jeito crentez. A gente dá glória a Deus, a paz do Senhor. Mas é no secreto que o nosso coração é revelado. Ali estamos nus diante da presença dEle. Muitas vezes temos o Senhor com aquele ativismo religioso. Vamos de manhã, ficamos na igreja, aquele ativismo. Mas é a nossa intimidade com o Espírito Santo. E é nosso momento com o Senhor. Amados, o Espírito Santo, ele pensa. O Espírito Santo, ele sonda, compreende as coisas de Deus. Tem capacidade intelectual. O Espírito Santo, ele sente. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, significa que ele tem capacidade de sentir emoções. Ele tem vontade. O Espírito Santo toma decisões dando a conhecer a sua vontade à igreja. Aonde você tem? Como você tem valorizado o Espírito Santo? Pouco? Muito? Nada. Tem um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. Porque ele habita em você. Hoje ele não habita mais em tabernáculos.
Hoje nós somos a habitação do Espírito de Deus. O próprio Deus habita em nós. Mas isso deve nos causar temor e tremor. Quando nós vamos para essa carta de Paulo, à igreja de Éfeso. Abra lá capítulo 4, Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo, um só Espírito, como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso, portanto, digo no Senhor, testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza dos seus corações. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi para isso que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos segundo a verdade de Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça, retidão, precedestes da verdade. E aqui, o apóstolo Paulo começa a falar de uma forma bem clara à igreja, deixando a mentira. Repita comigo, deixando a mentira. Repita novamente, deixando a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros de um só corpo. Irai-vos e não pequeis. Vamos repetir? Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Irmãos, quando Jesus entrou no templo, com aquele chicote saiu. Ele irou, mas ele não pecou. Porque Jesus não houve nunca nenhum pecado. Quantas pessoas muitas vezes estão entristecendo o Espírito de Deus pela mentira, pela ira. Diz aqui também, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe.
Tem crente que no momento que bate o dedão na quina, solta aquela palavra mais horrorosa do mundo. O apóstolo Paulo está falando, não saia da vossa boca a palavra torpe. Está no trânsito. Quer conhecer crente? No trânsito. Ali põe para fora, ó, tudinho. Ó. O trânsito, irmãos, eu parei de dirigir há 2 anos. Glória a Deus, aleluia. Que coisa para sair a gente da graça. A gente chama o outro de incircunciso, filho do diabo. Que isso, irmãos? A gente nasceu para abençoar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria. Os vizinhos conhecem a gente, hein? Eles sabem se a gente é crente ou não. Porque quer conhecer crente é vizinho. O vizinho sabe que as gritarias, as blasfêmias, né? Estamos no ano do quê, irmãos? Buscando a... Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, toda a malícia. Que os nossos olhos possam ser olhos como de Deus. E eis e viu que era bom. Olhos bons. Não olhos maliciosos. Vendo o pior do outro. Olha um irmão. Ih, mas tu viu que metida? Metida. Irmão, você já conversou com ela? Você sabe se ela é metida? Não é nada disso. Você está julgando. Isso é malícia. Olha o irmão. Ah, aquilo é assim. Ih, não gosto de fulano. Você já parou para conversar com ele? Você já teve esse prazer de conversar com esse irmão? Tire a malícia. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Como é que eu vou me encher do Espírito Santo? Como? Vai lá para o versículo 18, que a resposta está aí. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Eu quero parar aqui. O ano da santificação é o ano de você se santificar também a tua geladeira. Crente com cerveja dentro da geladeira, conhaque dentro da geladeira, bebida dentro da geladeira. O Senhor quer fazer uma limpa, buscando a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. A palavra diz, não vos embriagueis com vinho. Depois a pessoa quer ter autoridade para falar para o filho para não beber. Você não vai ter autoridade. Ai, meu filho está alcoólatra. Por que está alcoólatra? Porque você deu legalidade dessa brecha dentro da tua casa. Fecha essa brecha, meu irmão. Fecha essa brecha, minha irmã. No nome de Jesus. Falando entre vós com salmos, hinos, louvando ao Senhor. Tua casa tem que ter cheia dos louvores de Sião. Sua casa tem que estar cheio dos louvores. Aí tem crente escutando tudo que é coisa que não presta. E depois quer ser cheio, quer ser usado por Deus. Mas não vai mesmo. Deus não se deixa escarnecer do que você tem se alimentado, igreja. Esse é um tempo de nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Eu queria chamar o irmão Jonathan aqui na frente, que ele pudesse estar louvando ao Senhor com uma música que eu já pedi para ele. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitando-vos uns aos outros.
Irmãos, pela misericórdia de Deus, nós somos pastores. Mas a gente quer andar do teu lado, te ajudando. O nosso pastor é assim. Ele nos ensina a ser servo. Sujeitando uns aos outros, ajudando uns aos outros. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento.